Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma escola dominical aqui da Assembleia de Deus, Campo Tirirical. Queremos louvar a Deus pela vida de todos. E vamos começar orando a Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus bendito, Deus eterno. Nesse momento iremos iniciar essa escola bíblica, cujo objetivo, Senhor, é edificar vidas, pessoas, irmãos e irmãs, para a glória do Teu santo nome. Capacita-nos, ajuda-nos em tudo, Pai. Que sejamos Teu instrumento para abençoar vidas. Nos dá iluminação e conhecimento da Tua palavra, para cooperarmos com a vida dos Teus filhos. Fica conosco, ajuda-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição hoje, ela aborda sobre essa temática, o mistério da unidade revelado, ok? É essa visão que o pastor Douglas Batista, ele está tratando, ok? E nós estaremos seguindo aqui a linha de pensamento dele. Primeiramente, ele usa Efésios 3 primeiro, ok? 3, 1 a 13, é o texto básico dele, e ele faz uma introdução. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, ok? Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido. Então, a lição ela está em 3 pontos. Primeiro, o mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério revelado no Novo Testamento e o mistério pré-estabelecido por Deus, ok? São essas 3 conotações que o apóstolo São Paulo aborda, mas eu vou começar na introdução, ok? Primeiramente, eu vou colocar aqui letra A. Eu quero que você atente bem para isso, porque nós estaremos, primeiramente, falando sobre Paulo, ok? Paulo e a teologia do Velho Testamento, ok? Por que eu estou colocando primeiramente isso aqui, Paulo e a teologia do Velho Testamento? Porque o viés da interpretação de Paulo, que vai se dar em Efésios capítulo 3, porque nós estamos no capítulo 1 de Efésios, que ali nós temos as bênçãos da igreja. Capítulo 2, nós temos a igreja criada, o material que Deus usou. Capítulo 3, a revelação da igreja. Como foi que essa igreja surgiu? Por que ela surgiu? Qual o plano de Deus para o surgimento dessa igreja? E Paulo não vai inventar nada novo. É isso que eu quero pontuar primeiramente. Paulo ele não cria uma teologia bíblica para esboçar seu pensamento. Ela não é fruto de uma imaginação do apóstolo. Interessante que nós precisamos entender que ela não é uma engenhosidade da mente de Paulo. Apesar da sua cultura, da sua formação, nós já estaremos destacando isso, mas não tem nada a ver com uma criação mental de Paulo. Isso não foi criado por Paulo, não foi inventado por Paulo, não veio do seu judaísmo, mas na verdade há uma ligação entre Paulo e a teologia do Velho Testamento. A base bíblica de tudo que Paulo vai revelar é o que já vem alinhado, é o que já vem perpassado em toda a estrutura bíblica velho-testamentária. Se vocês analisarem Gênesis, eu vou colocar aqui, Gênesis 12, 3. Observem que Deus disse lá atrás para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não disse somente que os judeus seriam abençoados. Na verdade, nesse transcurso, houve uma rachadura
e os judeus não entenderam muito bem a missão para a qual foram enviados. Se você vê em Êxodo capítulo 12, se você vê na oração de Salomão, quando ele está inaugurando o templo, sempre os gentios estavam presentes na perspectiva da teologia do Velho Testamento da salvação. E havia salvação de gentios. Se vocês analisarem, Josué capítulo 2, Raabe, uma prostituta, é salva porque ela crê no Deus de Israel. E em paralelo, você pode ainda fazer ligação da genealogia de Jesus Cristo, que você tem nome de pessoas como, por exemplo, ali da própria Ruth, que era uma estrangeira. Então perceba que há uma inclusão dos gentios nas páginas velhotestamentárias que já deixavam claro o interesse de Deus pelos gentios. Quem não interpretou bem, quem não entendeu bem, foram os judeus, em especial também os líderes, inclusive líderes cristãos. Mas a primeira coisa que você tem que colocar em mente é que aqui há um esboço de uma teologia de Paulo, mas que tem um viés totalmente velhotestamentário. Isso é muito claro, ok? Então a primeira coisa que você deve analisar é isso aqui. E nessa teologia de Paulo, eu vou colocar aqui, quem vem primeiro são essas duas questões aqui. Nós temos os judeus e gentios, ok? Judeus e gentios. Esses dois povos sempre estiveram presentes, mas os judeus, já falei aqui, que se achavam exclusivistas, que tinham os oráculos divinos, que achavam que eles eram o centro de tudo e desprezavam os gentios. Os gentios, sem direito à promessa, à aliança, estavam plenamente em pecados, ok? Então agora vem a letra B. O que nós vamos ver na letra B? Nós vamos ver o plano divino, ok? É só um esboço, o plano divino. Nesse plano divino, o que você vai ter que analisar? É essa palavra aqui, mistério, ok? Que o pastor aborda na lição e já estaremos falando dela. Mistério. Perceba que essa palavra mistério, ela está bem aqui no meu texto grego. Deixa eu só colocar aqui. Essa palavra que você está vendo aí, aliás, é com vou só colocar aqui, é o Y, ok? Mysterion, é essa palavra. Se vocês analisarem, essa palavra mysterion é uma palavra que quer dizer segredo. Nunca atente para essa palavra, mysterion, como sendo algo místico. Essa palavra aqui no texto original, ela quer apenas dizer um segredo que estava escondido, que estava guardado. É o terceiro ponto da lição, você vê que Deus já estava pré-estabelecendo um projeto. Aliás, na lição, o pastor Douglas, ele frisa isso muito bem, que a queda não pega Deus de surpresa, porque Deus é onisciente, e Ele sabe de tudo, conforme está lá no Salmo 139. Antes que a palavra chegue à boca, antes que viéssemos a existir, Ele já sabia. Ele sabia da queda, Ele sabia que o homem ia pecar, Ele sabia de tudo. Mas Ele também já tinha um plano pré-estabelecido para resgatar esse homem perdido e incluí-lo em um só corpo. Então essa palavra mistério aqui, ela não tem nada a ver com o que pensam os gnósticos. Se vocês analisarem a história da igreja ao longo do século, você vai ver que essa questão do gnosticismo, inclusive a introdução do neoplatonismo dentro da igreja, não tem nada a ver com isso aqui, nem com aquilo que pensavam os pais alexandrinos. Na verdade, essa palavra mysterion, como está aí no próprio texto grego, como está aqui, mysterion, essa palavra, na verdade, ela fala desse segredo que estava oculto e que foi revelado. E o interessante é que essa palavra mistério, a única base dela, a estrutura dela, é simplesmente dizer que Deus haveria de falar ou de fazer a união
de judeus, gentios, todos em um só corpo. Esse é o mistério. O mistério é como Deus haveria de encaixar judeus, gentios, americanos, negros, brancos, asiáticos, todos em um só corpo. Esse é o mistério. Não tem nada a ver com aquela frase que alguém diz: eita Deus de mistério, eita Deus de mistério. Mistério aqui é porque, na verdade, não cabia na mentalidade judaica, na teologia judaica, na afinação judaica, esse entrosamento. Ainda que um gentio viesse a ser um prosélito, a ser incluído, mas ele jamais seria um participante essencial na visão judaica da glória de Deus, das promessas de Deus. E aí você vê que Paulo, ele desfaz isso. E o interessante, queridos, algo muito importante que nós vamos pontuar, é que aqui você vê esse plano divino para o homem. Lê bem aí, pastor Wagner, a palavra de Deus, só para a gente ter uma ideia. Marcos 4:11 e 1 Coríntios 2:7. Marcos 4:11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. A vós é dado a conhecer os mistérios de Deus, ok? Aquilo que estava oculto agora está trazendo a clara. E o outro texto, vamos lá, que é 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Repete aí de novo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então prestem bem atenção, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Quando você lê 1 Coríntios, que a Bíblia diz que o homem rejeitou a sabedoria de Deus, na verdade é a terceira coisa que nós vamos pontuar aqui, a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? É a unidade. E qual é essa unidade? É juntar, novamente aqui, vou colocar, judeus, ok? E gentios. Através do que, pastor Aziel? De Cristo, ok? De Cristo. O interessante é isso aqui, ó. Primeiro eu estou falando, a teologia lá de Paulo no Velho Testamento, ela não vem de uma criação dele, na verdade vem de uma base bíblica. A segunda coisa, o plano divino, que na verdade esse plano divino é chamado de mistério. Eu já expliquei o que é mysterion. E aí você tem a sabedoria de Deus. Aqui você tem que essa sabedoria, na verdade, é a glória do trabalho de Cristo, que ele vem para unir judeus e gentios, ok? Eu coloco aqui que a base disso aqui, vou colocar aqui embaixo, evangelho. Evangelho no grego, irmão, é o angelion. Não se trata de livro. Evangelho, na verdade, é o próprio Cristo Jesus. A base da unidade da igreja, a base dessa inclusão de judeus e gentios é Cristo Jesus. E Cristo é o Evangelho. Quando Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, está falando de Cristo. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo vindo para salvar a todos. Essa é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, que estava oculto, mas que fora estabelecida, pré-estabelecida lá na eternidade, agora é revelada através de Paulo. Então, a essência da estrutura é essa aí que nós estamos colocando. Lê aí João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Desde a eternidade, sempre o plano de Deus, o projeto de Deus, foi criar essa unidade, Deus nunca criou, irmãos, se vocês analisarem,
Deus nunca criou a segregação, a separação, o preconceito, o racismo. Essa base não está em Deus. Eu escrevi recentemente sobre rachaduras na casa, e eu coloco lá que quando Deus coloca o homem lá na Mesopotâmia, Deus, ele na verdade, ele dá rios, terras férteis para que todos desfrutassem delas. Mas na verdade o homem, pela sua ganância, por querer uma raça superior, a supremacia branca, a supremacia, isso veio com Hitler, isso lamentavelmente veio até com a teoria da evolução. Um que é superior, ele suprimindo o mais fraco. Essa era a escala que, se você analisar na teoria de Darwin, você vai isso. Esse pensamento vai fortalecer, sabe quem? Hitler. E o próprio Nietzsche, ele vai dar uma ideia, aquela revolta de Nietzsche, o niilismo de Nietzsche, toda aquela estrutura de Nietzsche, ela tem uma base. E aí hoje você vê que muitos filósofos estão nessa estrutura de criar essa concepção. E os desastres, holocaustos, consequências para a humanidade, surge por causa dessa falta de unidade. E aí você vê que Deus não criou raças. A Bíblia diz lá em Atos 17, que de um Deus fez todos. E aqui eu abro um parêntese para também manifestar meu repúdio, a minha indignação por esse ato brutal que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? Foi lá na Minnesota, foi? Lopes, né? Mais ou menos assim. Ali aquele caso daquele soldado, de modo brutal, de modo tão ignorante, causar a morte daquele soldado. Isso mostra para nós que, apesar de vivermos em um mundo onde contamos com a estrutura do poder, o poder está sendo mal estruturado para outros fins. É lamentável ainda em se falar, por exemplo, em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem ajudado Israel, que muitos crentes louvam, mas só ajudar Israel não é sinal de ser abençoado. Se não tirar sempre os Estados Unidos, ainda hoje, há aquela origem de uma pureza, de uma raça superior à outra, dos brancos se elevarem. E nós precisamos viver nesse mundo colorido, respeitar o índio, respeitar o cigano, respeitar o negro, respeitar a mulher, respeitar o judeu. Mas esse egoísmo patriótico que é manifestado por muitos dos Estados Unidos, nessa separação, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então é lamentável, e nós que somos negros, que honramos a nossa cor, honramos a nossa pele, nos orgulhamos da forma que Deus criou o universo, desse lado colorido, que é uma beleza. Já imaginou um mundo só de branco, um mundo só de negro? Não teria graça. Deus tira essa palidez e dá uma vivacidade para o cenário humano, em que todos nós somos iguais e viemos do mesmo Pai. O maior problema é que, às vezes, eu não quero aceitar o mundo do outro, o universo do outro. O homem sempre quer se achar maior. Eu quero me achar o maior pastor, fulano de tal quer se achar o maior professor, o maior pregador, a minha cidade é melhor, o meu país é melhor, a minha vida é melhor, e essa estrutura ela é totalmente antibíblica. Ela é antibíblica. Então que Deus abençoe os Estados Unidos, mas que ali Deus também abençoe o presidente, porque não adianta estar no poder e não saber fazer bom uso do poder. Que Deus dê sabedoria, prudência. Luther King não lutava com a arma da violência. E a arma que ele tanto combateu, a violência, ele foi morto por ela. Inimigos políticos que levaram a esse fim daquele pastor negro, batista, um homem culto, que chegou a ganhar um prêmio Nobel e que lutou para que essa questão fosse erradicada. Mas é lamentável que ainda hoje esse viés, essa maldição está impregnada na mente e no coração até de cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, ok? E aqui você vê que a sabedoria de Deus é unir a todos, porque todos vieram do mesmo tronco. É isso que Paulo diz em Atos. Se você ler Atos 17, Paulo diz que nós viemos de um mesmo Deus. E se viemos de um mesmo Deus, atacar o outro por causa de cor, de pele, atacar o outro por causa de questões de classes, questões econômicas, é algo totalmente que já evidencia que tal pessoa está fora do corpo de Cristo. Porque
por diversas vezes, de modo tônico, você vai ler na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então nós podemos analisar que aqui você tem essa perspectiva. Letra A, Paulo e a teologia do Velho Testamento. Letra B, o plano divino, que é o mistério, ok? Letra C, sabedoria de Deus, a unidade de judeus e gentios no Evangelho, que é através de Cristo Jesus, ok? Então eu vou apagar aqui rapidinho, só um minuto. Muito bem, então para continuarmos aqui a nossa aula, nós vamos falar só mais 4 coisinhas para me entrar aqui na lição, ok? A primeira coisa, vou colocar aqui, Paulo como prisioneiro, ok? Prisioneiro. Por que eu estou colocando aqui Paulo como prisioneiro? Eu estou colocando aqui porque quando você observa logo no versículo 1, essa palavra desmios, que é a palavra grega, deixa eu colocar aqui rapidinho, desmios. Essa expressão grega que Paulo fala aqui, ela fala de um prisioneiro. Vocês sabem que quando Paulo escreve essas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, na verdade ele escreveu na prisão em sua própria casa. E essa expressão que você tem aqui, desmios, está falando de um prisioneiro. Mas Paulo era prisioneiro de 2 maneiras. Primeiro, Paulo era prisioneiro, olhe para cá, por causa dos gentios. Você pode anotar aí, por causa dos gentios, eu estou só abreviando. Por que Paulo era prisioneiro por causa dos gentios? Porque o mais interessante aqui, queridos, é que Deus vai usar um judeu, olha como Deus é maravilhoso. Deus vai quebrar toda a ortodoxia de Paulo, que era um judeu, que era fariseu. Esse homem era judeu, era fariseu, era ortodoxo em alto grau. Mas é esse homem um dos mais cultos. Eu li em uma obra que dizia que no judaísmo da época de Paulo, ele era quem mais se sobressaía. Então perceba que esse Paulo que mais se sobressaía em tudo, na sua inflexibilidade, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu conhecimento, é ele que Deus vai usar para ser doutor dos gentios. Para ser o homem que vai pregar para os gentios e mostrar para todo o judaísmo que os gentios têm direito à mesma promessa que os judeus. Veja como Deus é maravilhoso. Quando você lê Números 21, a Bíblia diz que Deus, quando as serpentes picavam, mandou se fazer um modelo de uma própria serpente. Então preste bem atenção, é do próprio judaísmo, daqueles que tinham Paulo como a maior promessa, como a figura mais proeminente, e que seria alguém muito pesado, que se você lê Atos, a Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. E do próprio veneno do judaísmo, Deus levanta um. Olha como é que Deus faz. Deus faz assim, meu irmão. Deus trabalha assim. Deus tira do próprio judaísmo um judeu roxo, um judeu fariseu, que era uma seita pesada, um partido pesado, e Deus levanta para defender os gentios, para tratar do assunto do mistério, mostrando que os gentios, eles tinham direito a essa bênção. Então, por que Deus faz isso? Porque Deus primeiro, ele vai aprisionar Paulo em si. Por isso que é interessante essa palavra desmios, porque Paulo se torna cativo de Deus. Homem que não é cativo de Deus, homem que não é preso por Deus, que só tem sua teologia, só tem sua tradição, só tem sua bagagem, ele vai ser sempre crítico dos outros, ele vai sempre atacar os outros. Agora, quando ele é preso em Deus, primeiro Deus teve que sacudir Paulo todinho. É como pegar um cesto velho e aí sacudir a bagagem velha todinho e jogar fora, e depois dizer, agora tu é novo.
como está lá em Jeremias 18, eu faço um novo vaso. Então aqui, Deus sacode Paulo, e Paulo vai ser o defensor dos gentios. Por quê? Porque ele está preso em Deus. A segunda coisa é que ele está preso mesmo em uma prisão. Mas a prisão de Paulo, por que se deu? Por causa dos gentios. Paulo ele fora preso por causa dos gentios. E o interessante é que quando você atenta para essa expressão aqui, desmiós, preso duas vezes, preso em Deus, preso por Cristo e preso na prisão, era isso que dava orgulho a Paulo. A prisão de Paulo não era motivo de tristeza, a prisão de Paulo não era motivo de falar mal de Deus. Ele bem sabia por que Deus lhe havia cativado, lhe aprisionado em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que analisar é que Paulo é esse prisioneiro em Deus, ok? Ele é esse desmiós, ele é um preso em Deus e preso por causa dos gentios. Há um teólogo que diz que só pode servir bem o povo, bem a igreja, bem a nação, quem é primeiramente escravo de Deus. Se você não for escravo de Deus, você não vai servir bem, ok? A segunda coisa aqui ele era um administrador da graça. Isso é muito interessante. Se vocês analisarem aí, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer no versículo 2, leia aí, pastor Wagner, 3:2 de Efésios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Lê de novo aí. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, sim, que para convosco me foi dada. Ok? Observem bem, olhem bem para cá. Oikonomia é aqui a palavra dispensação. Oikonomia, eu já falei aqui, ó. Oiko é casa. Casa. Nomia, aqui é lei, ó, lei. Ok? Aqui você tem oikonomia, é uma palavra composta grega. Oiko é casa, nomia é lei. Aqui se trata da lei da casa, ok? Lei da casa, ou lei da dispensa, ou lei da economia. A palavra dispensação quer dizer economia. Uma pessoa que dirige a dispensa, uma pessoa que dirige o que mais? Alguma coisa, ele está fazendo economia. Então aqui, Paulo era administrador da graça, ou seja, coube a esse apóstolo a graça de Deus para ele administrar essa questão do mistério. Ok? Essa palavra aqui vai corresponder com o que nós conhecemos de mordomo, mordomia. Então Paulo, ele vai ser esse administrador da graça. Ele não vai tolher. Dietrich Bonhoeffer fala quando a graça perde a graça. Existem líderes que dizem que têm a graça, mas que se tornam até uma desgraça para a igreja. Uma desgraça para um irmão, uma desgraça para um membro. Atrapalha o outro pelo seu posicionamento rígido, inflexível. Ele faz com que alguns membros saiam da igreja. Eu sou o pastor, eu é quem mando aqui. Se tu não me respeitar, eu te jogo fora. Isso não é administrar a casa. Administrar a casa, como dizia Lutero, é saber repartir o bolo. Ok? E Paulo, ele não quer ser dono da graça, mas ele quer ser um ministro da graça. Ele quer ser aquele que espalha a graça que Deus lhe concedeu. Então ele vai ser esse administrador. Já imaginou se Deus tivesse colocado, que Deus não ia fazer isso, o mistério dele na mão de uma pessoa fria, de uma pessoa que não fosse prisioneira de Deus? É por isso que eu quero dizer uma coisa, ó, Deus só concede dons, graça, Deus só concede os favores divinos àqueles que se quebrantam, aqueles que deixam se totalmente serem moldados, lapidados, trabalhados por Deus. Se não for assim, essa pessoa jamais poderá ser um administrador da graça. Pessoas que são frias, crentes, líderes, irmãos, que são frios, rígidos,
que pensam que são donos da graça, que querem só para si, jamais serão verdadeiros administradores da graça. Então, Deus, ele deu essa sabedoria ao apóstolo São Paulo, está aqui, olha, oikonomia, disposição, aliás, dispensação, ok? É que Deus dá a esse apóstolo. E o interessante, queridos, é que nós podemos analisar aí, dentro dessa primeira perspectiva que a gente vê aqui, é que quando você lê essa questão aqui, você pode observar claramente que o apóstolo São Paulo, ele é esse administrador da graça. Eu coloquei aqui, ó, tá aqui no texto grego, a palavra haristos. Essa palavra haristos do grego, na verdade, haristos é graça. A palavra graça, ela em qualquer dicionário grego, ela tem inúmeros significados. Favor imerecido, bondade, maravilha, virtude. Mas aqui, a graça, ela está sendo vista como uma forma de capacitação de Deus na vida do apóstolo para que ele pudesse espalhar essa graça. Ok? A palavra graça também, ela fala de doçura. A palavra graça, ela fala de algo suave. Então Deus torna um homem bruto em suave para ministrar a graça dele. Homens brutos, rígidos, crentes exagerados na graça. Tem crente que tem a graça para matar. Sabiam dessa? Crente que tem a graça de Deus para matar. Às vezes ele vê um irmão com determinada roupa. A igreja está cheia disso, de pastores assim. Aí ele já vê o irmão com a roupa, aí ou o irmão tirou uma fotografia, aí ele diz assim, o irmão já está pecando. Só em primeiro ele já começar a falar e espalhar, já é fofoca, e quem leva fofoca está pecando. Não é assim? Então prestem bem atenção, que quem tem a graça de Deus nunca mata. Ouçam bem, a graça de Deus, ela nunca mata, a graça de Deus perdoa. Qualquer líder hoje, quando olhasse para a mulher pecadora, que foi apanhada em ato de adultério, na mesma hora, todos ali condenaram, só não Jesus. Não é assim? Então a graça nunca mata, a graça levanta, a graça sustenta. Às vezes se o irmão tem um problema, ele vê um defeito no irmão, ele vai na casa do irmão para ajudar ele, porque ele está cheio da graça. Mas o irmão que na hora que vê um defeito no outro, ele quer matar, não é graça não, é desgraça, viu meu irmão? Tu não é graça, tu é desgraça. Uma pessoa que vive espalhando coisas maléficas da vida do outro. Eu não uso internet para falar mal de ninguém. Às vezes, tem até irmão que está assistindo a internet, que é essas lives, né? Live, os cultos. Aí diz que, eu nem sabia, mas diz que tem as mãozinhas, né? Aí um que gosta, né? Assim, ou que não gosta. Pois se eu gostar, porque primeiro, o irmão que está gravando a live, ele não está te chamando. Tu entrou porque tu quis, não é assim? Rapaz, mas tem crente que é besta. Aí ele entrou porque quis, aí ele bota não. Faça isso não. Se tu não gosta, fica contigo. Fica contigo. Não, pronto. Saiu de cena. Tem tanta coisa que eu não gosto em crente, em determinados crentes, determinada coisa na igreja. Mas como eu tenho a graça, eu vou tentar trabalhar para mudar. Graça não é para matar ninguém, meus irmãos. Então tem irmão que na hora que entra, eu não creio assim, e etc. Só para se amostrar. Tem deles ali que é só para chamar a atenção para si, para ver se as pessoas olham para ele. Ok? É o crítico que não sabe o que está criticando, é só para ganhar popularidade. Tem gente assim. Porque quem tem graça, nunca vira uma desgraça. Quem tem graça, ajuda. Não mata ninguém. Se tu tem a graça de Deus, olha para cá. Está filmando aí na minha cara, tá, irmão? Se tu tem a graça de Deus, seja um instrumento para abençoar vidas. Olha, eu te peço, irmão e a irmã, tu é crente em Cristo Jesus, é? Pronto. Só porque tu viu o irmão comendo uma coisinha, não sai logo espalhando não, vá lá onde ele. Chama ele, irmão, naquela hora eu te vi assim, 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 é desse jeito e assim. Se tu tem graça de Deus, a graça não é para matar. Homens rígidos jamais poderiam falar ou administrar a graça. Deus não dá a graça, pode observar, líder antipático, pastor antipático, às vezes ele é até uma pessoa culta, mas ninguém convida para pregar, ninguém convida para dar um estudo, que é antipático demais. Aí ele diz, é assim, se a maioria não me quiser, mas eu estou com a verdade. Nada, tu tá, mas ninguém te quer, porque antipático não tem graça, tem que ter graça. Aqui, ó, graça de Deus. E Paulo, ele tinha essa graça.
Paulo ele tinha tão bem essa graça, que você vai ver que lá no capítulo 2 de Gálatas, você vai ver que Pedro quer dissimular, e Paulo na mesma hora vai para Pedro. Ei, Pedro, deixa dessa tua molecagem, rapaz. Que negócio é esse? Tu uma hora está pregando uma coisa, outra hora tu está pregando outra, rapaz. Procura teu lugar, rapaz. Paulo era assim, porque se ele fosse um líder falso, o negócio da graça tinha sido totalmente destruído. Por isso que Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Então, o homem que tem graça, ele vai atender, ele vai usar, ele vai cooperar. Paulo tinha tanta graça, olha para cá, você é crente mesmo de verdade, tá? Filma aí, meu irmão. Olha, você que é crente de verdade, olha para Paulo. Duas irmãs estavam brigando, não há teólogo no mundo porque que digam que Evódia e Síntique estavam brigando. Está lá em Filipenses 4, 1 a 3. As duas estavam brigando. E aí, tem várias concepções que eu não vou falar. Aí o apóstolo São Paulo escreve e diz, olha, eu quero que você ajudem elas, porque elas cooperaram comigo no meu evangelho. E os nomes delas estão escritos aonde? No livro da vida, lê bem aí, 4:3 de Filipenses. Eu nem botei no roteiro aqui, mas é isso. Veja como Paulo tinha graça. Hoje, talvez, se fosse eu, que o irmão dissesse, pastor, a Evódia e a Síntique estão num pau de briga ali. Estão disciplinadas, 3 meses sem crença, 5 meses sem cear. Aí é graça para matar, meu irmão. Essa graça não ajuda, não, essa graça mata. Lê aí. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos... É o 3, vamos só para o 3. Só o 3. É, só o 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ajudem essas mulheres. Ajudem elas. Os nomes delas. Paulo diz assim, os nomes delas, elas estavam brigando. Mas Paulo diz assim, os nomes delas estão aonde? Eita, homem de graça. Tinha graça ou não tinha? Hoje, se a gente fosse escrever, aí o irmão chegasse, olha, a Evódia e a Síntique, pastor, é só brigando lá. Alguns dizem que elas estavam brigando por posição, dizendo, eu ajudei mais a Paulo, não foi tu. Eu sei que as duas brigaram. Aí Paulo disse, não, ajude as bichinhas. Ah, homem da graça de Deus. Eita, que eu gosto da Bíblia. Ajudem elas. Elas estão brigando porque, mas o nome delas estão escritos aonde? Mas você quer ver pior? Eu vou mostrar agora uma coisa pior para vocês. Abra bem aí, 1 Coríntios, lê 1 Coríntios, capítulo 1 em diante. Aí eu vou dizendo aqui para vocês. Eu vou já encerrar. Tem quantos minutos aí já? Quanto? Isso, vamos lá. A partir do 1º. Isso. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, pode ir. Senhor deles e nosso. É. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Peraí. Agora vamos lá. Agora ele começa. Para quem que Paulo está escrevendo? Para uma igreja, olha bem. Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha irmão lá que estava com incesto, capítulo 5. Tinha irmão levando outro para o tribunal. Crente brigando na igreja por causa de dom, capítulo 12, capítulo 13. Crente indo para a Santa Ceia, todo complicado, velho, capítulo 11. Como é que ele começa esse versículo bem que tu começou a ler? O 4. Dou graças. Sempre dou graças ao meu Deus. Eu dou graças ao meu Deus. Por vós. Por vocês. Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ei, para aí, vem para mim aqui. Eu não ia dar graças a Deus nunca por uma igreja velha dessa daí. Eu não ia dar graças a Deus nunca uma igreja bagunçada dessa. Eu ia mandar disciplinar todo mundo, descer o farrapo. Não é assim? É farrapo, é? É farrapo, né? Sarrafo. É. Eu ia descer o sarrafo. É para disciplinar. Aí tem crente brigando, aí tem crente nisso, aí tem crente naquilo. Paulo não começa assim, porque Paulo tinha graça. Ele, quando começa essa missiva, primeiramente ele quer atrair os crentes. Então ele diz, meus irmãos, vocês estão cheios da graça. Vocês são salvos, pode ir. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Isso, botei. Então preste bem atenção. Paulo, como era um homem da graça, era um prisioneiro, ele queria fazer duas coisas. Uma,
ele queria ser esse homem dos gentios. Segundo, ele queria promover a crença, a fé e o desenvolvimento dos gentios. Ele começa falando assim na igreja de Corinto, porque ele não queria jogar ninguém fora. Ele queria melhorar, corrigir as desordens, para que a igreja viesse para o caminho certo. Então, quem tem graça só quer corrigir. Quem tem graça só quer colocar no eixo. Quem tem graça não quer matar ninguém. Quem tem graça não quer esculhambar ninguém. Quem tem graça não coloca o nome de ninguém para ser pisado, para ser criticado. Quem tem graça não joga ninguém fora. Você vê que esse homem, ele diz, eu dou graças a Deus que, quando eu me lembro de vocês. 2 Timóteo, leia aí capítulo 1, versículo 8, só para a gente ter uma ideia aqui. É 2 Timóteo. Isso. 2 Timóteo 1, 8, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Estão vendo aí? Paulo está querendo promover o crescimento de Timóteo. Então, quando eu falo aqui, desse administrador da graça, administrador dessa dispensação, Paulo queria promover a fé, a graça, o crescimento dos irmãos. Isso é lindo, meus irmãos, porque quando na verdade você atenta para isso, você tem um Paulo que é administrador da casa, é alguém que na verdade sabe administrar a graça, ok? Agora, a segunda coisa, ainda dentro aqui dessa administrador da graça, é porque quando eu já falei aqui que essa graça, lê bem aí Romanos 12, 3, essa graça era a capacitação de Deus na vida de Paulo para que ele pudesse levar a outros a graça. Quando você tenta se autocapacitar, você não se torna um administrador da graça. Uma dona de casa que sabe administrar a despensa, ela não joga coisa fora. Então, líderes que sabem administrar a despensa da graça, vai saber cuidar dos seus. Pode ler. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ok? Então prestem bem atenção, nesse primeiro ponto da lição, o autor está falando aqui o mistério oculto no Velho Testamento, nós já pontuamos lá, ok? No ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Então, Paulo vai ser esse homem que vai revelar esse mistério. E esse mistério que eu falei aqui para vocês, deixa eu dizer uma coisa. Paulo está dizendo aí que ele não queria ler de novo, Efésios, só para a gente pegar aqui o raciocínio. O mesmo texto que nós lemos agora em Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Rapidinho aí. É Romanos 12, 3. Nós lemos agora. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Isso. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muito bem. Então, você vê aqui que Paulo entendia que Deus repartiu a ele essa graça de Deus na vida dele. E ele sabia como administrar essa graça. Então, perceba que quando o autor, no ponto 2, ele fala que aquilo que estava oculto, porque lá no Velho Testamento nós já tínhamos certo vislumbre, nós já tínhamos uma pequena luz evidenciando a bênção de Deus para os gentios, mas não foi tratado. Coube a Paulo revelar esse mistério. E há uma coisa interessante, lê aí Efésios 3:3. Uma coisa interessante, Deus vai revelar a esse homem porque ele tem a capacidade para administrar essa graça. E se vocês analisarem, eu vou mostrar por que ele tinha essa capacidade. Vamos lá. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Como acima pouco vos escrevi. Então, observem bem, ele diz, me foi revelado. Não é isso? Está aí? Isso. Como é que diz? Como me foi este mistério manifestado pela revelação,
como acima em pouco vos escrevi. Revelação, apocalipse, essa palavra é tirar o véu. O interessante é que quando você lê essa palavra, tirar o véu, na verdade, aqui como você pode ver no texto grego, essa palavra apocalipse, ela quer dizer sem interferência humana. Esse Paulo, se ele fosse depender dos líderes judaicos e de até alguns líderes cristãos, ele não ia tratar dessa graça com amor para com os outros, ele ia matar os outros. É por isso que quando você lê, o pastor Douglas fala isso, Gálatas capítulo 1, capítulo 2, também quero pontuar. Quando ele diz, eu não aprendi o evangelho de ninguém, Paulo não estava desprezando o ensino. Quando ele diz, eu não sofri influência dos apóstolos, ele não estava desprezando alguém ser ajudado por outro. Mas ele estava dizendo que no quesito do mistério revelado, foi algo que veio de Deus para ele. O interessante é que quando ele fala revelação, ele está dizendo que acreditava no sobrenatural de Deus agindo nele. É isso que é interessante. Então Deus trata desse assunto diretamente com Paulo, porque se fosse pela interferência de até outros apóstolos, que não entendiam ainda o mistério, aí Paulo não teria graça para administrar essa economia divina. Mas ele vai ter essa graça porque, primeiro, vai ser uma revelação direta de Deus para ele. Segundo, ele vai ser capacitado para transmitir aos outros. É tão interessante, irmão. Tem gente que diz assim, e a minha palavra é essa. Quem gostar, gostou. Quem não quiser, pode ir embora. Não, você tem que saber, pedir graça a Deus. Senhor, me dá graça na minha palavra, no meu falar. Eu já preguei aqui que você será julgado, justificado pelas tuas palavras e também condenado pelas tuas palavras. Me vê aí, me parece que é Colossenses 3,6. Vê rapidinho aí, só para a gente fechar aqui o assunto, ok? Isso. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses? 3,6. 3,6? Parece que tu está lendo aí, Colossenses, é? Isso, sim, senhor. 3,6? Ou é 4,6? Mas eu acho que é. A vossa palavra... É isso aí. 4,6. É 4,6, pode ler isso daí. A vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Temperada com sal, porque o sal, quanto mais você come, mais dá vontade de beber. Uma pessoa que escuta um líder que tem a graça, mais vontade de ir lá ele tem. Tem essa história de dizer, eu sou duro assim mesmo e aqui é comigo mesmo. Não vem de Deus. Você tem que pedir sabedoria para administrar o que Deus te dá. Ok? O interessante, queridos, que eu quero falar dentro da lição, 3 coisas que Paulo tinha. Uma, Paulo ele mostra que judeus e gentios, agora no corpo, são co-herdeiros. Segundo, Paulo quando diz que esse mistério foi revelado, ele não desclassifica ninguém. Ele não desclassifica apóstolos, ele não desclassifica os outros. Mas ele mostra que, na verdade, coube a ele o menor. O menor. Paulo sabia que isso aqui não era porque ele era inteligente, não é porque ele fosse um homem engenhoso, criativo, pensante, intelectual. Não. Ele entendeu que era algo da graça de Deus. Ele entendeu que Deus, pela graça dele, quis dar isso para ele, para revelar, tratar esse mistério. E a coisa que ele entendia que esse mistério, que era revelar a inclusão de judeu e gentil num só corpo, que era a igreja, era algo que vinha de Deus e que só não foi tratado lá atrás. Mas não houve da parte de Paulo nenhuma, eu sou tal, é porque eu sou assim, é porque eu oro muito, é porque eu sou muito inteligente, é porque eu sou muito capaz. Nada disso. Ele trata desse assunto no Novo Testamento com muita humildade. Não era uma humildade falsa para se apresentar, era uma humildade de verdade. Interessante, eu quero falar aqui para os líderes. Lê bem aí, pastor Wagner. A gente já vai encerrar. Capítulo 3, versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Como é que ele diz? Do qual fui Pode virar para feito cá. ministro. Do qual foi feito o quê? Ministro. Ministro.
pelo dom da graça de Deus. Ó, ele usa a palavra ministro. Essa palavra ministro, se você pegar Filipenses, você vai ver que pode falar de ofício, de uma missão, mas aí no texto ele usa a palavra diácono. Olha aqui, ó, diáconos, ele usa a palavra diácono. Essa palavra ministro, que alguém tem dito, eu sou ministro do evangelho. Davi foi muito usar isso, quando pega até o texto de Paulo, que os homens nos considerem, 4:1 de 1 Coríntios, que os homens nos considerem como ministro. Mas olha lá, olha o que Paulo está dizendo, diácono, aqui ele está dizendo, eu sou o ministro que serve à mesa. Rapaz, é a economia, gente. Essa palavra ministro não é lá do governo, não. Aqui está o ministro. É uma honra ser pastor, é uma glória de Deus o teu chamado. Mas de Deus tu é um escravo, tu é um prisioneiro. E na obra dele tu é só um diácono. Pode ser o pastor que for. Aqui eu trabalho aqui nessa igreja, filma aí para o pessoal ver. Aqui eu trabalho nessa igreja, bota para ali. Não tem ninguém porque tem a coronavírus, mas está aqui. Eu trabalho aqui nessa igreja, agora vira para cá. Nada aqui é meu, e eu vou me orgulhar do que aqui? Eu só me orgulho de ser escolhido por Deus. Eu estou aqui hoje, amanhã não estou. Quantos líderes foram pastores de igrejas grandes, morreram e colocaram o outro? Até às vezes mais fraco do que ele, não é assim? Então, tu é só um diácono. Essa expressão aí que ele diz assim, ó, a mim o menor, o ministro, o diácono, ele me colocou para servir essa graça a vocês. Ó, coisa boa, rapaz, é a Bíblia. Tem quantos minutos aí, irmão? Ah, vou parar. É coisa boa mesmo, mas tem coisa demais. Eu botei muita coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. Então, Paulo, meu irmão, ele se sentia um incapaz. Sabiam dessa? Paulo nunca se achou capaz. Paulo nunca se achou inteligente. Paulo, isso eu vou mostrar na Bíblia, 2 Coríntios 3:5. Paulo se achava um servidor. Olha aqui, servidor na mesa. Olha, bota aí, filma aí. Quem senta ali em cima, irmão, quem senta é para servir. Diácono, pastor, presbítero, é para servir. Esse negócio de dizer, eu sou o líder aqui, eu sou isso. Isso aí não está na Bíblia, não. E Jesus diz que aqui, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Não que sejamos capazes aí, por nós. Não que sejamos capazes por nós. De pensar alguma coisa. Mas tá vendo? Como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Pronto, aí acabou. Então, o mistério foi revelado a esse homem. Olha para quem que Deus dá as coisas. Deus não dá as coisas, irmão, para quem quer se amostrar, quem quer ser grande. É porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou importante, eu falo grego, eu falo latim, eu falo hebraico, eu falo alemão. Eu não sei por que Deus não me levanta, é porque tu é ruim. Porque quem é humilde, Deus abençoa. Quem quer se amostrar, Deus não abençoa, gente. Deus só abençoa quem é humilde. E Ele sabe a quem dá a graça, os dons, para servir bem ao corpo que é a igreja. Esse negócio de tu pensar que tu é alguma coisa, às vezes é pregador, é cantor, é escritor. Tem deles que eu fico até pensando, meu Deus, por que fulano ali, que tem uma voz bonita, ele fica só ali mesmo? É porque Deus sabe que tu não dá, porque tu quer ser grande, quer pisar os outros. Então, ó, tu é só um diácono. Ele diz assim, olha, como é que ele diz aí? É lá no 3:7, eu gosto da Bíblia. Efésios, como é que ele diz? Termina aí. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça. Do qual, né? Fui feito ministro. Fui feito ministro. Pelo dom da graça de Deus. Isso. Que me foi dado segundo a operação do seu poder. Eu acho que aqui é um auristo passivo. É geneten. Fui feito. Olha, tipo pegar isso aqui, não é o ativo. É um passivo, pegar isso agora, pronto. É tipo pegar, joga água nele, pronto. Sofre a ação. Ele não pratica, ele sofre a ação. Ou seja, Paulo está sofrendo essa ação. Eu fui feito diácono. Olha, está aqui no texto, olha, está aqui no texto grego. É geneten diáconos. Eu fui feito diácono. Agora ele vai dizer com o quê? Através da graça de Deus. Ele era diácono não é porque ele era doutor em teologia. Ele era diácono não é porque ele dava água para pastor beber, não. Ele era diácono. Era por causa da graça de Deus. Está aí, ok? Então, o último ponto o pastor diz que foi um projeto pré-estabelecido. Antes do homem pecar, lá na eternidade, Deus já sabendo que ele ia pecar, ele estabeleceu, como eu falei lá atrás, esse projeto que é a sabedoria divina, a inclusão de judeu e gentil no próprio corpo de Cristo, ok? A outra coisa que você vai ler no texto é que Paulo diz que falava isso com poder e autoridade, com poder e autoridade. Eu quero que o pastor Wagner, ele leia bem aí,
E eu finalizo aqui. É o verso 6, vê aí. É o verso 7. Verso 7. De Efésios. Pode ler. 3:7. Do qual fui feito ministro. Fui feito ministro. Pelo dom da graça de Deus. Isso. Que me foi dado segundo a operação do seu poder. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Aqui eu tenho mais uma base para mostrar que Paulo era batizado com o Espírito Santo. Porque quando você vai lá para Lucas 1:8, recebereis é dunamis. E a palavra que aparece aí no versículo 7, né? É a mesma palavra, ó. Dinameos. Dinameos é a mesma palavra, é a energia. É uma força tremenda. Paulo estava preso, mas por que escrevia dessa forma? Por que falava dessa forma? Porque ele tinha a energia de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Homenzinho velho, xoxo, frio, sem unção de Deus, não faz isso aqui não. É por isso que Jesus diz, vão para a cidade para ser revestido. Tinha um bocado de doutor e judeu da época de Paulo, que era homem culto. Mas não tinham a graça e a inspiração que Paulo. Porque Paulo tinha esse poder. Anote isso aí na sua Bíblia. Anote isso aí. Força operante do seu poder. Portanto, fiquemos com a palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe para todos sempre. Amém. Ore, pastor Wagner, agradecendo a Deus. Querido Deus, Pai bendito, te agradecemos, ó Pai, pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando e abençoando o Teu servo, pastor Zé também, poderosamente. Continua com cada aluno nesta manhã gloriosa. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos agora e sempre. Amém.